Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Quais as marcas da colonialidade no processo filosófico educacional do Brasil? Quais contribuições da filosofia da educação a este debate? E também, quais são as implicações, algumas implicações para a religião? Hoje no Religare eu recebo Elvis Rezende Messias, professor e doutor em educação pela Universidade 9 de Julho. O tema do programa Religare de hoje é colonialidade e educação. Elvis, muito bem-vindo ao programa, muito bem-vindo ao Religare. Oi, Flávio. Obrigado pela acolhida, uma alegria estar aqui com você, reencontrá-lo e vamos em frente. Procure pelo Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast. O termo de busca é @Religare, Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento, como você pode ver também no vídeo. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Elvis, eu acho que é importante a gente começar, já que a gente vai falar muito em colonialidade, em decolonialidade, estabelecer um pouco o entendimento desses termos. Explica para nós que uso você faz dos termos colonialidade e decolonialidade. Excelente, Flávio. Boa pergunta. Olha, precisamos esclarecê-los mesmo, né? Nós passamos por um intenso processo de colonização, com uma duração de mais de 3 séculos. Contudo, com o processo de descolonização ou de independências, de emancipação das nações da América Latina e do Brasil, nós precisamos considerar que o colonizador, embora tenha ido embora, ele deixa muito de suas marcas culturais, ele deixa muito de si, ele deixa muito do que ele trouxe, do que ele fez. Então, é importante estabelecer uma diferença básica entre colonização ou colonialismo e colonialidade. A colonização, o colonialismo, então, é esse processo de domínio político, jurídico, econômico, completo mesmo, né? Que a metrópole exerce sobre a colônia, e depois, com a emancipação jurídico-política, ainda permanece um certo domínio, uma certa colonização do ponto de vista cultural, do ponto de vista da visão de poder, da visão de mundo. Isso é o que nós chamamos de colonialidade. É essa marca de colonização transhistórica, espiritual, que permanece no imaginário do colonizado ou do ex-colonizado, da ex-colônia, mesmo depois que o colonizador, ele, digamos assim, ele vai embora, né? Então nós temos a colonialidade, que se expressa de muitas formas e muitas dimensões. Então isso significa também, Flávio, por consequência, que se nós passamos por um processo de descolonização, de emancipação jurídico-política, nós precisamos passar também por um processo de decolonialidade. Se fica uma colonialidade, esse domínio cultural, depois que o colonizador ele se vai, nós precisamos também desprender um movimento agora de libertação dessas amarras culturais. E é isso que nós chamamos de decolonialidade em geral. E na sua pesquisa, que dimensões de colonialidade você trabalha? No trabalho que a gente desenvolveu, nós trabalhamos as 3 dimensões clássicas, que é o que a gente chama de colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser, né, que se expressam aí na nossa conjuntura, na forma como a gente se organiza politicamente. É uma forma herdada da Europa, né? Uma colonização do saber, nós somos ainda uma colonialidade do saber, somos ainda muito presos, muito ligados às matrizes europeias de pensamento, né? Ao referencial estrangeiro, e a colonialidade do ser, porque nós operamos, nós nos organizamos, nós nos constituímos enquanto sujeitos
muito identificados com isso que se entende, né, de Ocidente, e por aí vai. Então, nós trabalhamos essas três dimensões clássicas e também acenamos para aquilo que um pensador colombiano, Ortiz Ocaña, chama também de dimensão de colonialidade política, de colonialidade epistêmica, colonialidade axiológica, ética. Os nossos valores são muito imbricados com os valores europeus, eurocêntricos, colonialidade praxeológica, né, em nossa teorização e as nossas práticas ligadas a essas teorias, uma colonialidade cosmogônica. O planeta sofre com o nosso padrão de desenvolvimento euro-ocidental, e nós aplicamos isso na nossa forma de pensar e de planejar a economia, nosso desenvolvimento industrial e por aí vai. Uma colonialidade linguística, temos, né, nós herdamos, o colonizador foi embora, mas nós herdamos a sua língua, o português é a nossa língua oficial, embora tenhamos tantas outras linguagens entre nós, no nosso território. É algo a se pensar, é uma linguagem masculinizada, né? É interessante pensar isso. Colonialidade de gênero, a inferiorização da mulher, o machismo, o patriarcalismo, com todos os seus resquícios, a autocolonialidade. Nós, às vezes, nos sabotamos no sentido de desvalorizarmos o que matriz cultural dos nossos povos tradicionais, dos seus saberes, e um conceito central, que é o conceito de colonialidade cultural, que trabalho de maneira especial no capítulo 2º da tese. Sim, é uma questão bastante abrangente, né? Você, concretamente, das relações entre o colonizado, a colônia e a metrópole, né? Que elementos você destacaria, né? Que exemplificam algumas dessas relações que você traz aqui? Muito interessante isso. Acho que, primeiramente, é importante frisar que a relação entre o que a gente pode chamar de cultura da colônia, cultura da metrópole, digamos assim, essa relação é uma relação complexa, viu, Flávio? Ela não é uma relação que a gente pode, pura e simplesmente, lidar de maneira dicotômica. O colonizado completamente colonizado, o colonizador, né, na mais absoluta colonização violenta. Essa relação ela é complexa. Processos de subalternização eles vão acontecendo de muitas formas. A marca central dessa relação é, de fato, a marca da subalternização, da subalternidade. Você tem um colonizador que chega, que entende que a sua cultura é superior, e por vezes até entende que nem tem cultura por aqui, mas se trata de subculturas. Você tem uma relação marcadamente de subalternidade, mas há também, e por isso a complexidade, né, há também relativos conchavos entre colonizados e colonizadores em determinados momentos, né? Então, que gradativamente vai se formando uma elite aqui do próprio território, que em determinado momento vai se opor ao colonizador português de maneira mais enfática. Os próprios movimentos de independência, muitas das vezes, eles vão acontecer assim, o que não significa, por sua vez, que nós temos um grande clamor popular ouvido, considerado, associado aos movimentos de independência assim, de maneira bastante enfática, né, de maneira decisiva. Então, há relativos conchavos e tal, de tal forma, então, que é bastante questionável se há, de fato, uma cultura metropolitana no singular, né? Seria, de fato, Portugal assim tão unificado culturalmente, né? Seria a colônia e depois, mesmo com o processo de independência, a nação brasileira, o Império do Brasil depois, assim, com uma identidade nacional, cultural tão unificada? Há epistemicídios, evidentemente, no país, após a sua emancipação, mas há também processos de epistemicídios, de controles de ideias entre
entre os próprios portugueses, né? Mas a relação, ela é marcadamente de subalternização, o colonizador se vê como uma cultura superior, mas Sim. nesse processo nós vemos aí meandros que complexificam, né, e que não nos permitem simplesmente dicotomizar de maneira absoluta Sim. Me a permita relação. um pedido de colaboração. Talvez o termo epistemicídio não seja assim imediatamente compreendido. Então, em um minuto, o que você consegue dizer sobre epistemicídio? Para ser bem direto. Perfeitamente. Ótimo, ótimo. O epistemicídio é esse processo de assassinato, né, Sim, de ataque vital aos nossos processos de elaboração de conhecimento, às nossas teorias. Ou seja, o que nós produzimos de cultura, o que se tinha de cultura já plenamente desenvolvido aqui entre nós, entre os nossos povos indígenas, entre as diversas civilizações aqui da América, essas culturas, esses sistemas de conhecimento, de organização social, política, cultural em geral, eles são profundamente atacados, né? Então, isso nós entendemos em geral, de maneira sim, bem objetiva, como tá. epistemicídio. Assim como você tem o homicídio, né, o assassinato de uma pessoa, você tem o epistemicídio, que de alguma forma, então, é o assassinato de culturas, de sistemas de conhecimento. E para falar sobre um aspecto desse processo de colonialidade, como é que se dá, Elvis? Tem uma instância que determina, você falava de epistemicídio, né? Que determina o epistemicídio das culturas. Como é que acontece esse processo aí durante a colonização? É interessante, né? Porque dá às vezes a impressão de que alguém diz assim, né? Vai lá e mata a cultura alheia, vai lá e tal, faz A isso. questão era exatamente essa, E, né? Sim. Tem alguém que exato. manda? Boa, boa. É, A gente, tem. se alguém, né, é difícil, mas há algo que de alguma forma leva a isso, né? Que é justamente a sensação de superioridade cultural, ou mesmo do entendimento de que eu tenho uma missão fundamental. De um lado por exemplo, a expansão da religião cristã, lembrando que nós estamos aí em final do século XV e início do século XVI, com a conquista, né, da América do Sul. Nós não temos uma imposição, assim, né? Vai lá e destrói. Não, você tem, na verdade, um ideal de difusão, tanto da economia mercantil portuguesa, europeia, e de expansão do cristianismo, né? Então, de alguma forma, com esse intuito expansionista, tudo que vai impedir esse intuito vai ser visto de alguma forma como um inimigo a ser controlado e, se for o caso, mesmo dizimado, né, como de fato acontece. Então, uma ordem explícita de destruição, não, mas essa auto-invocação de que eu tenho uma missão, de que eu tenho um trabalho civilizatório, né, de expansão econômico e político, acaba produzindo uma atividade extremamente violenta. E também religioso, talvez, Elvis, porque a glória de Portugal não era a glória de Deus? Exato, exatamente. No capítulo 3º do trabalho, Flávio, se você me permite fazer esse aporte, a gente procura, de fato, levantar algumas marcas distintivas da cultura lusitana. Sim, E a gente percebe muito isso, que nós vemos ali entre os lusitanos, um pouco no decorrer da sua história, da formação de sua identidade, um salvacionismo ardente, né, com um grande fundo emotivo. A glória de Deus e a glória lusitana de fato se confundem, né? Você tem um catolicismo cruzado, junto com essa ideologia expansionista de expandir o cristianismo, e Portugal ele é marcado por esse universalismo salvacionista. Nós temos uma grande missão de levar a cruz de Cristo pelo mundo, né?
você tem a marca do mito, do herói salvacionista português, que vai se expressar de maneira muito especial no sebastianismo, né? Então, isso vai marcar em Portugal, por exemplo, a ideia de uma modernização conservadora, porque você quer, de fato, modernizar alguma questão política, cultural, econômica com o passar do tempo, do século, sobretudo na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, mas essa modernização ela é limitada pela ideia de conservar, de fato, esse espírito, a saudade de uma glória perdida, sobretudo com a morte do rei Sebastião, você tem uma certa glória perdida. E por isso que Portugal ele vai ser também tão agarrado na sua colônia, né? Não vai abrir mão disso tão cedo. A glória de Deus e a glória do português é muito imbricada mesmo. E Elvis, esse processo especificamente na educação, né? Nós estamos falando que o tema é colonialidade e educação. Né? Há aí um atravessamento desse debate nas políticas educacionais, no entendimento do processo de educação? Olha, a nossa política pública educacional que vai se desenvolver, sobretudo no contexto do pós-independência, o Brasil ele vai carregar muitas marcas do seu processo colonizador, né? Nós vamos ver uma educação muito marcada por certo moralismo, uma educação para preparar quadros para atuar no país conforme seu estamento, né, a sua casta, a sua classe. Você tem uma certa visão de fatalismo, né? Então, isso vai marcar um pouco o nosso histórico educacional, vai marcar muito a nossa história educacional desde o começo, a instrumentalização do discurso religioso, uma educação para certa moralidade e bons costumes, que vai ser a moralidade e os bons costumes marcadamente da religiosidade cristã, do homem branco, do homem branco, né, com uma certa subalternização das mulheres. Nós temos em determinados momentos da nossa história educacional, Flávio, uma discussão no Congresso e no Senado se as mulheres deviam ou não estudar matemática, né? Porque era visto como algo muito elevado para elas, que elas deviam, na verdade, aprender a costurar e cozinhar as meninas, e aprender as 4 operações da matemática. Já era ótimo, já era suficiente, porque elas não tinham perspectiva delas exercerem nenhum tipo de cargo público, né, de trabalho ligado à engenharia e tal. Então, nós vamos percebendo ecos disso na nossa formação de uma maneira muito forte. E outra coisa, Flávio, muito forte também a subalternização, a exploração do trabalho da professora e do professor. Viu? Tem um manifesto de docentes lá do Império, de 1871, que enfatiza, que, né, fica muito clara que as lutas que aqueles professores viviam lá naquele contexto, século XIX, são muitas das lutas que ainda vivenciamos hoje. Né? Você tem muito penduricalho, o salário base ele é pequeno, aí você tem alguns bônus, alguns penduricalhos, né, no salário ali, mas se o sujeito aposenta, ele vai aposentar só com o salário base, que é baixo. Se ele sai de uma licença médica, é só o salário básico, continua baixo. Então, tem diversas lutas que ainda nos marcam até os dias de hoje. Você propõe, na sua pesquisa, uma pedagogia desnorteada, e a gente conclui a nossa conversa com essa sua proposição. Pois é. Flávio, por que eu chamo de pedagogia desnorteada? Porque aqui eu estou brincando, de alguma forma, brincando seriamente, mas eu estou brincando com as palavras. Nós somos muito ligados ao norte, nós somos colonizados pelo norte, né? O norte europeu, o norte ocidental, o imperialismo estadunidense. O sul ele passa por um grande processo de subalternização.
né? E às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou desnorteado, ou seja, eu perdi o norte, né? E de alguma forma, aqui eu provoco isso, que a gente precisa mesmo se desatrelar do norte, perder um pouco esse norte, essa dependência do norte, e desenvolver uma pedagogia mais ligada aos muitos SUS, ao nosso sul, aos muitos SUS que o nosso sul tem, né? A nossa realidade, não só o sul geográfico, mas o sul epistêmico, as nossas ideias. Então, uma pedagogia desnorteada significa, dentre muitas outras coisas, como eu trabalho no texto, a gente se desatrelar do norte e revalorizar, redescobrir os nossos saberes do sul, os saberes subalternizados, aqueles que resistiram, que foram colocados como saberes inferiores, trazê-los, fazer com que esses corpos e essas ideias ocupem as nossas universidades, não para reproduzir o modelo universitário e o modelo escolar do norte, mas assumir, entrar, ocupar esses lugares e ressignificar interculturalmente, né, os nossos espaços de formação educacional, escola básica, ensino superior. Então, a gente precisa urgente de uma pedagogia desnorteada, desatrelada desse norte. Sim. Não na perspectiva de uma eurofobia, mas também não se permitindo ser novamente colonizado intelectualmente, epistemologicamente pelo norte. Sim, é um processo de decolonialidade, ou decolonização. É um processo constante de decolonialidade mesmo, né? De descolonização da mente, das ideias e das nossas biopraxis, das nossas práticas cotidianas, das nossas teorizações, do que dá sustentação às nossas práticas. É um processo constante. Sim. Elvis, primeiro os parabéns, o cumprimento, o agradecimento pela potência da sua pesquisa, gratidão por você ter trazido, né, as suas reflexões aqui para o Religare. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades, cursos de especialização, mestrado, doutorado. Tudo isso você fica sabendo através da nossa página, pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.